Tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Vamos dar sequência aí no PET volume 5 do 6º ano. É a semana número 3, que tem comunidade temática geometria, conteúdos relacionados. Vamos trabalhar aí com perímetros. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, isso é muito importante para mim. Se possível, compartilhe com os seus colegas. Então, atividade número 1. Observe os triângulos ao lado. Triângulo 1 pode ser chamado de triângulo ABC ou coloca um triângulo e ABC. Possui 3 lados, AB, BC e AC, e possui 3 vértices, ABC. Agora complete com os dados os outros triângulos. Vamos lá, vamos para o triângulo 2. Qual é o nome do triângulo 2? Eu vou colocar que é um triângulo KWY ou KYW. Então, vou colocar assim, é um triângulo KWY. Ele também tem 3 lados, né? Quais seriam os lados? KY, vamos colocar aqui, KY, YW e KW. Então, esses são os lados. E os vértices seriam as quinas, né? Vou colocar assim, ó, entre parênteses, eu não escrevi antes, lados. E os vértices K, Y e W. Então, K, Y e W. Isso aqui seriam os vértices. Beleza? É isso que pediu para fazer, né? Triângulo 3. Então, o triângulo 3 é um triângulo NRX. Vamos colocar assim, um triângulo NRX. Quem são os lados? RN, então vamos colocar assim, RN, NX e RX. Então, esses são os meus lados. E os vértices são as quinas, RN e X. Então, R, N e X são os vértices. Beleza? Uma questãozinha simples, uma questãozinha mais conceitual. Nós estamos aí nomeando o triângulo e identificando os lados e os vértices. Questão número 2. Para comemorar a Copa do Mundo, Marina fez umas bandeirinhas diferentes. Ela recortou triângulos equiláteros, MNL e PQR, nas cores verdes e amarelo, como mostra a figura. Então tá aí, 2 triângulos equiláteros. Lembrando que triângulo equilátero são triângulos que possuem os lados iguais, com a mesma medida. Em seguida, ela colou o lado MN de cada triângulo verde com o lado PQ de cada triângulo amarelo. As bandeirinhas de Marina ficaram, então, com a forma de um losango, quadrado, trapézio ou triângulo. Então, o que ela fez? Olha só. Vamos trocar aqui a posição de MN, P e Q. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Coloquei um pouquinho mais para cima. Ela vai colar o lado MN com o lado PQ. Então, vamos virar as bandeirinhas. Tá aí a bandeirinha verde sendo virada. MN eu coloquei aqui na vertical. Vamos fazer isso também com a bandeirinha amarela. Então, tá aí, né? E estou juntando aqui PQ com MN. E formei essa figura aí em vermelho, que parece bastante com a parte amarela da bandeira do Brasil, né? E isso é um losango. Então, nós temos aqui a letra A, né? A bandeirinha formada após a colagem resultou em um losango. E aqui vem sistematizando conceitos. Então, ele fala o que vem a ser um triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Então, o triângulo equilátero possui 3 lados com a mesma medida. O triângulo isósceles possui 2 lados com a mesma medida. E o triângulo escaleno é aquele triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes. Tá? Dando sequência, temos aí questão 3. Observe atentamente os triângulos representados sobre a malha quadriculada abaixo. Então tá aí, né, vários triângulos, pede para a gente observar eles. E agora o que de fato interessa para a gente. Conforme a medida de seus lados, classifique-os como equilátero,
isósceles, o escaleno, preenchendo corretamente as lacunas abaixo. Então, vamos lá, o triângulo ABC é um triângulo o quê? Então está aqui o triângulo ABC, né? ABC nesse sentido. Ele parece ser um triângulo que possui os lados com a mesma medida. Então parece ser um triângulo equilátero. 3 lados iguais. Depois nós temos aqui o triângulo DEF. Então está aqui o triângulo DEF. E aí, o que nós podemos dizer a respeito desse triângulo? Será que os lados são todos diferentes? Ou parece que esse lado é igual a esse? O que vocês acham aí? Eu acho que tem 2 lados iguais e esse lado seria diferente. Isso no visual, né? Eu não estou medindo. O ideal seria pegar uma régua e medir. Medindo no papel, eu tenho a certeza que esses 2 lados são iguais. Então o triângulo é isósceles. Depois o triângulo GHI. Então está aqui GHI. E aí? Esses 2 lados eu tenho certeza que é igual a esse. Agora, a base ela é diferente, porque a base, olha só, ela tem 2 quadradinhos de medida. Aqui são 2 diagonais, então são diferentes. Então vou ficar aqui com esse triângulo sendo um triângulo isósceles. Triângulo JKL. Então está aqui o triângulo JKL. Eu sei que esse lado é igual a esse. E a base ela é diferente, né? A base é bem diferente, que a base tem 2 quadradinhos. Aqui seria menor. Então vou ficar aqui, sendo esse triângulo também um triângulo isósceles. Estou indo bem no olho, não estou medindo não, né? Só medir o segundo triângulo. Triângulo MNO. Então, MNO. Esse lado é diferente desse, que é diferente desse. Todos os lados têm medidas diferentes, então é um triângulo escaleno. Depois, triângulo PQR. Então, está aqui PQR, que é igual ao triângulo GHI, só que está de ponta cabeça. Olha só, esse lado aqui, com 3 tracinhos, seria igual a esse, né? Tem dois ladinhos de medida. E aqui tem 2 diagonais. Esses 2 lados são iguais. Então, esse triângulo é isósceles. Triângulo STU. Então, STU. Esse lado é igual a esse e a base é diferente. Então, também é um triângulo isósceles. Cheio de triângulos isósceles aqui. Para finalizar, VWZ. Então, VWZ tem aqui medidas diferentes. Então, é um triângulo escaleno. Todas as medidas diferentes. Então, essa foi a questão número 3. Dando sequência aí na semana número 3, nós temos a questão 4, que diz o seguinte. Na figura, ABHI é um retângulo com dimensões 15 por 35. BDFH é um quadrado e os triângulos são equiláteros. O perímetro do polígono em centímetros mede. Então a gente quer o perímetro do polígono. Lembrando que perímetro é o contorno, né? Eu sei que aqui é 15. Eu sei que aqui é 35. Preciso descobrir quanto vale esse lado. Mas eu sei que aqui forma um triângulo equilátero. Então esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Eu também sei que aqui no meio forma um quadrado. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Só que esse lado é lado do retângulo, e o lado do retângulo mede 15. Então, eu sei que esse pedaço aqui é 15, esse é 15, esse é 15, 15. Aí aqui também é 15, né? Então, aqui também vai ser 15, e tudo aqui é 15, porque são os lados do triângulo
equilátero. E a parte de baixo aqui vai ser 35. E perímetro é somar o contorno. Então, pegar todos esses lados aqui e efetuar a soma. Então, o que eu estou colocando aqui em vermelho é o contorno da nossa figura. Então, é isso que a gente tem que somar. Eu tenho que somar 15. Bom, melhor, quantas vezes tem o 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou pegar 7 vezes o 15, mais o 35 aparece 2 vezes. Então, mais 2 vezes o 35. Essa é a conta que nós devemos fazer. 2 vezes 15 vai dar 105. 2 vezes 35 vai dar 70. Logo, o perímetro vai ser 105 mais 70, 175 centímetros. Então, nós vamos assinalar aqui a alternativa letra B. Dando sequência na nossa correção. Questão número 4. Veja os 13 triângulos formando o desenho abaixo. Vamos separá-los de acordo com a medida dos seus lados e ângulos. Complete as lacunas nas frases abaixo, indicando os triângulos pelos números da figura. Triângulo com 3 lados iguais. Bom, com 3 lados iguais, acho que todos esses. Então, eu vou colocar 5, 6, 7. Então, está aqui, lados iguais. 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12 e 13. Então, 9, 10, 11, 12 e 13. Todos esses triângulos possuem os lados iguais. Depois, triângulos com exatamente 2 lados iguais. Apenas 2 lados iguais. Eu acho que só o triângulo 2, né? O triângulo 2 tem esse lado aqui igual a esse. O terceiro é diferente. Então, é o único triângulo que possui exatamente 2 lados iguais. Depois, triângulos com 3 lados diferentes. Bom, lados diferentes, eu acho que o triângulo 1, esse lado é diferente desse, que é diferente desse. O 3 também. Vamos colocar aqui 1 e 3. Eu acho que o 8 e o 4 também, né? Esse lado é diferente desse, é diferente desse. Então, também vou colocar o 4 e o 8. Depois, triângulo com todos os ângulos menores que 90 graus. Todos os ângulos menores que 90 graus. Todos esses triângulos equiláteros têm os ângulos menores que 90 graus. Tá? Todos. Já o 1, não sei, talvez aqui seja um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, não tenho certeza. Aqui no 3 também, aqui seja um ângulo de 90 graus. Aqui no 4 também tem um ângulo de 90 graus. Aqui no 8 também tem um ângulo de 90 graus. Então, só aqui, né, os triângulos equiláteros, que seriam triângulos com ângulos menores que 90 graus. Então, eu vou copiar. Então, eu vou colocar aqui os 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13. Depois, triângulos com um ângulo maior que 90 graus. Eu acho que é somente o triângulo 2. Esse ângulo aqui é maior que 90 graus. Então, triângulo 2. E triângulos com um ângulo igual a 90 graus. Então, com um ângulo igual a 90 graus, eu tenho aqui o 1, o 3, o 4 e o 8. Então, 1, 3, 4 e 8. Dando sequência na nossa correção, questão número 6 diz o seguinte. Observe a figura formada por quadrados com suas diagonais e responda. Quantos quadrados amarelo preciso unir para formar a figura azul escuro? Bom, olha só, o quadrado amarelo, vamos destacar ele aqui assim, ó, deixa eu pegar um rosa. Um quadrado amarelo, ele é formado por 2 triângulos. Beleza? Um quadrado amarelo é formado por 2 triângulos. Quantos quadrados desse eu preciso para formar
o triângulo, ou melhor, a figura azul escuro. Vamos dividir então essa figura azul escuro em triângulos desse tamanho. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui 1, eu tenho aqui 2, eu tenho aqui, ó, 3, 4, 5, 6, mais 4, mais 1 aqui. Então eu preciso de quantos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu preciso de 12 triângulos amarelos. Vamos colocar assim. Vou colocar na cor vermelha, senão não dá para enxergar, né? Eu preciso de 12 triângulos amarelo. Só que cada 2 triângulos amarelos formam um quadrado amarelo. Logo eu vou ter o que então? Vou colocar aqui, logo eu vou ter 12 dividido por 2. Então eu vou ter, logo temos 6 quadrados. Tá? 6 quadrados amarelos, a gente consegue fazer a figura azul. Qual é o nome do polígono que tem a forma da figura azul escuro? Isso aqui é um trapézio. Lembrando que o trapézio possui 2 bases paralelas. E aqui seriam as bases paralelas. Olha só, esse aqui é o nosso trapézio, né? Esse aqui seria o meu trapézio. E essa base é paralela a essa, né? São bases paralelas, então nós conseguimos formar ali um trapézio. Vamos para a última questão, questão número 7, que diz o seguinte: os quadriláteros abaixo foram construídos com a junção de raios de circunferência que se tangenciam. Então tá aí as figuras. Responda as questões a seguir. Os lados dos quadriláteros montados têm todas as mesmas medidas? Bom, vamos pensar o seguinte: a distância do centro até o limite do nosso círculo é o raio da circunferência. Isso aqui é um raio. Vamos colocar 1. Tá? Faz de conta que o raio mede 1. Então esse lado mede 2. Esse lado aqui mede 2, 2, 2, 2. Esse lado mede 2, esse lado mede 2. Opa! Cada pedacinho aqui vale 1, né? 1, 2, 3, 4. Então os lados não possuem a mesma medida. Então aqui a resposta é não. B. Os quadriláteros possuem alguns de seus lados paralelos? Bom, esse lado é paralelo ao de baixo, esse lado é paralelo ao de baixo, esse lado de cima é paralelo ao de baixo, esse lado é paralelo a esse, a parte de cima é paralela ao de baixo, a parte de cima é paralela ao de baixo. Então possui, né? Falou algum, né? Alguns, não precisa ser todos. Então sim. Item C. Os ângulos internos dos quadriláteros devem ser sempre iguais? Não, não são iguais, né? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus e aqui eu já tenho um ângulo maior que 90. Aqui eu tenho um ângulo menor que 90. Então não são sempre iguais. A resposta é não. Item D. É possível montar quadriláteros com ângulos internos diferentes? Sim. Né? Nós vimos que pode ter ângulos diferentes. Aqui é maior que 90, aqui é menor que 90, então são ângulos diferentes. Quais quadriláteros possuem 2 pares de lados opostos paralelos? Bom, vamos lá, né? Então, pares de lados paralelos. Então, no primeiro aqui, olha só. Esse lado é paralelo a esse, é um par. E esse lado é paralelo a esse, é outro par. Então, isso aí seria um quadrado. Um quadrado tem. Vou colocar aqui, quadrado. Esse aqui também é quadrado, né? Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Então, já foi. Depois eu tenho aqui que esse lado é paralelo a esse. Porém, esse lado não é paralelo a esse. Então, o trapézio, isso não acontece. Já no losango, esse lado é paralelo a esse
e esse lado é paralelo a esse. Então, o losango é a resposta. Vamos colocar aqui, losango. Depois eu tenho aqui, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então, aqui também acontece isso, né? Possui dois pares de lados opostos paralelos. E aquela figura ali é um paralelogramo. Deixa eu ver se cabe aqui. Paralelogramo. Então, paralelogramo. E no último não acontece, né? Esse lado é paralelo a esse, porém esse lado não é paralelo a esse. Então, no item E nós temos três figuras: quadrado, losango e paralelogramo. Item F. Quais quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos? Bom, quem tem todos os ângulos internos retos, que seriam ângulos de 90 graus, dos quadriláteros que estão aqui, seria o quadrado. Tá? Dos que estão ali, seria o quadrado. Só que o retângulo também acontece isso, porém ali em cima não tem retângulo. Então não vou colocar o retângulo, tá? Eu vou responder em cima do que nós temos na questão 7. E o item G, quais quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos e todos os lados com a mesma medida? Aqui é justamente só o quadrado. O quadrado possui todos os ângulos internos retos, ou seja, ângulos de 90 graus, e tem todos os lados com a mesma medida. Agora, se for só os ângulos internos retos, pode ser o quadrado e pode ser o retângulo, como eu havia comentado, né? Porém, ali não tem retângulo. Aqui em cima não apareceu nenhum retângulo, por isso que eu não havia colocado. Então, essa foi a correção da semana número 3. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a semana que vem.